Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo, uma transmissão pelo canal YouTube de mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Com os cumprimentos aos eminentes colegas, aos nossos servidores, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, ao público em geral, aos senhores advogados e advogadas que se fazem presente na sala virtual para mais essa jornada de trabalho. Fica aprovada a ata da sessão anterior. Nós temos aqui o primeiro da pauta, é um pedido de preferência com sustentação oral, é da relatoria do Dr. Gilberto Bussic. Antes, eu indago ao Erivelto se o Dr. Wilson Alves de Lima Filho já se faz presente na sala virtual. Sim, já está presente. Dr. Wilson, está nos ouvindo? Agora sim, bom dia. Muito bom dia, seja bem-vindo. Vou fazer então o pregão desses autos. Trata-se do 2.10 da pauta, é o PJE 06000243. Cuida-se de recurso eleitoral no registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. O recorrente é Fernando Francisco Xavier. Interessado é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. O recorrido é o Ministério Público Eleitoral. A relatoria desses autos é do Dr. Gilberto Bussic, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Fernando Francisco Xavier em face de sentença proferida pelo juízo da 20ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de vereador do município de Várzea Grande. A decisão recorrida indeferiu o requerimento de registro de candidatura do recorrente em razão do não preenchimento do requisito de filiação partidária pelo período mínimo de 6 meses antecedentes ao pleito. Em razões recursais, o recorrente aduz que é filiado ao MDB desde 28/3/2016. Partido por meio do qual requereu seu registro de candidatura e que, por desídia do PSL, foi incluído na lista de filiados do partido. Assim, pleitei o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e deferir o pedido de candidatura do recorrente para disputar as eleições do município de Várzea Grande. De outras razões, o Ministério Público requer seja mantida a sentença recorrida, destacando ser impraticável a pretensão de suprir falha do partido em momento posterior à data limite de regularização da filiação por meio de documento unilateral produzido. No mesmo sentido, adota a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Relatado, e passo então a palavra ao Dr. Wilson Alves de Lima Filho pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia, senhores. Me escutam normal? Dr. Wilson, se você puder falar mais próximo do microfone, está muito distante o seu som. Bom dia, consegue me escutar melhor? Sim, mais próximo, mais alto possível para poder dar mais clareza. Bom, tá caso... bem? Bom dia, obrigado, doutor. No caso, neste presente caso, o Fernando Francisco Xavier foi candidato pelo MDB, como bem disse no relatório, ele é filiado ao partido desde o ano 2016 e foi surpreendido na hora do seu registro via sistema do Candex, pelo partido MDB, foi surpreendido que ele tinha sido essa dupla filiação, que ele estava filiado ao partido PSL. Tentou-se buscar os meios, entrou em contato com o partido, na qual o partido requereu as escusas, juntou até a declaração no referente processo, informando que fizeram um registro de forma equivocada. E nesse caso, o que aconteceu? Tivemos um caso análogo no próprio MDB, de uma outra candidata, tanto é que vocês podem perceber que no próprio recurso nós juntamos e informamos a situação idêntica ao fato, a qual entendeu-se, o juiz primeiro grau entendeu-se que não poderia o candidato sofrer sanções de impossibilitá-lo de participar do pleito eleitoral, haja vista não ter sido de sua culpa essa filiação, tanto é que não existe qualquer documento que comprove a filiação dele junto ao PSL, seja ficha de
ficha de inscrição, seja cadastro de registro de candidatura. E por essa razão busca-se que seja declarado que ele é membro do MDB desde 2016, que permaneça dentro do partido. É esse o motivo do recurso, foi esses os motivos que foram todos eles elencados em primeiro grau, demonstrados aqui ao juiz de primeiro grau, que infelizmente não foi acatado, e foi por essas razões, haja vista estar demonstrada a boa-fé do candidato, estar demonstrado a vontade do mesmo e por essa filiação junto ao PSL não ter sido por vontade própria, haja vista a própria documentação da presidência do partido, e demonstrado a desídia do PSL, requer junto aos pares, aos senhores, o julgamento da procedência do recurso para que o registro dele seja devidamente deferido em razão da participação do último pleito eleitoral que ele participou. Haja vista ele ser membro do partido desde o ano 2016. É isso. Obrigado, doutor. Ok, parabenizo a manifestação muito objetiva do doutor advogado e passo, então, a coleta do parecer ministerial. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, membros do tribunal. Bom dia, doutor Wilson. Bom dia a demais pessoas que estão assistindo. Que pese os argumentos trazidos pelo senhor Wilson, o fato é que nesse processo não há nenhuma prova de que ele é filiado ao MDB. Nenhuma, nem sequer ficha de filiação, nada. E a declaração do presidente do PSL, da comissão do PSL, inclusive, ela utiliza, se os senhores puderem ver o documento 77.17.572, ela utiliza indevidamente o símbolo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso com o brasão da República. Inclusive, isso é crime, né? Isso é crime de falsificação de selo sinal público do artigo 296 do Código Penal. Esse documento não foi emitido pelo tribunal, né? Enfim, ele inclusive induz a pessoa a erro, né? Nós estamos aqui, lógico, dentro de um tribunal que as pessoas não vão cair nessa falácia, mas isso é crime, inclusive, né? Então, esse documento, além de ser um documento criminoso, ele foi produzido de forma unilateral. Portanto, sem provas de que ele tem filiação ao MDB, e essa declaração também não tem nem firma reconhecida, enfim, né? Não há como se garantir a filiação dele ao partido pretendido. O Ministério Público mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Passo, então, a palavra ao senhor relator. Obrigado, senhor presidente. A sentença recorrida indeferiu o registro de candidatura por ausência de condições de elegibilidade. Isso porque o candidato requereu seu registro de candidatura por meio do MDB e, conforme registro da Justiça Eleitoral, encontra-se filiado ao Partido Social Liberal, PSL. Aduz o recorrente que a sentença foi proferida sem considerar a verdade dos fatos, vez que a filiação ao PSL, se ocorreu, fora sem autorização do recorrente. Isso porque, conforme asseverado em embargos declaratórios, em dezembro de 2019, o mesmo foi procurado por membros do PSL para se filiar. Entretanto, naquela época, decidiu permanecer no MDB. E assim o fez. Tanto é verdade que hoje é candidato a vereador pelo MDB nas eleições deste ano. Para corroborar as alegações, traz aos autos declaração firmada pelo presidente do PSL, datada de 4/11/2020, de que o recorrente não se encontra filiado e não possui nenhum vínculo com o partido PSL. Ou seja, nobres pares, o que aconteceu? Nessa conversa que ele teve com o PSL, registraram a filiação dele e para o sistema filia foi o registro do PSL, consequentemente excluído o registro do MDB. E, como mesmo assevera o Ministério Público, após a data de filiação e registro das candidaturas, não é permitido mais a alteração, ainda mais com documento unilateral. Portanto, eu estou negando o provimento ao recurso, senhor presidente. O voto, desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator e verifico se há possibilidade do senhor procurador se
receber os autos, tomar as providências necessárias para esse possível crime ou crime cometido. Doutor Sebastião Monteiro. O relator. O Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. O Bruno. Senhor presidente, um fato relevante é que, pelo que se depreende dos autos, não há prova da anterior filiação ao MDB. E me parece que no ponto é que o doutor Hélio disse que me parece que querem comprovar por um documento que tem o brasão da Justiça Eleitoral, algo nesse sentido, que Sua Excelência, o senhor desembargador corregedor, assentou sobre a possibilidade de instauração de procedimento que a Procuradoria deve, sem dúvida, fazer. Então, não há prova, porque eu me recordo que esta corte já definiu em um caso, olha, houve equívoco do partido posterior, né? Mas, neste ponto, nesta quadra, do partido que fez a inscrição posterior, cancelando a anterior. Mas nesta quadra, pelo que eu pude perceber, não há nos registros da Justiça Eleitoral a anotação: a filiação no PMDB é cancelada em razão da filiação posterior ao PSL. Então, nós temos aqui uma filiação ao PSL que ele diz que ele não fez, e o pedido de manutenção numa filiação no MDB que não aprova que ele fez. Então, e um fato relevante, para concluir, é que os votos dele, eu não sei quantos votos o candidato teve, mas eles estão anulados sub judice, mas foram computados. Então, vejam vocês, a depender da quantidade de voto e transitado e julgado esse indeferimento, os votos serão anulados com a possibilidade de alteração nas vagas lá da Câmara Municipal. E aí a culpa depois é da Justiça Eleitoral, né? Por alteração no resultado das eleições. Mas vejam que quem caminha com a devida vênia irresponsavelmente, lançando-se a candidatura sem sequer se aferir se é eleito ou não, podendo, gastando recursos públicos e depois podendo alterar o resultado do pleito, não é com a devida vênia a Justiça Eleitoral, que tem por objeto apenas fiscalizar, infelizmente, esse tipo de conduta. Acompanho, sem dúvida, o doutor relator com os acréscimos do desembargador Sebastião. É como voto, senhor presidente. Doutor Jackson. Com o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. O resultado... Doutor Fábio Henrique, eu acho que eu pulei Vossa Excelência. Me desculpe se eu não... Eu acompanho o relator, presidente. Eu já tinha falado, já tinha manifestado meu voto. Tinha falado? Então, por favor, então, me desculpe. Bom, resultado, então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto dos outros relator, em consonância com o parecer ministerial. Nós temos um subsequente que é da relatoria de Vossa Excelência, doutor Fábio Henrique, que o doutor Wilson vai continuar conosco aí, que também faz com a sustentação oral. Trata-se do 2.13 da pauta, PJE 06000246, é um recurso eleitoral, também registro de candidatura, vereador, eleições 2020, 20ª zona eleitoral de Várzea Grande. A recorrente é Maria Fátima de Almeida. O recorrido é Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e recorrido também aqui Ministério Público Eleitoral. Relatoria, doutor Fábio, com a palavra. Não, senhor presidente, aqui a recorrente é Maria de Fátima Almeida, que foi candidata a vereadora em Várzea Grande também, pelo MDB, e a sentença indeferiu seu registro por ausência de filiação partidária. Ela alega que a sentença não considerou que os documentos juntados, que é um documento relativo ao sistema filia, e também uma declaração do presidente do MDB local dizendo que ela estava afiliada ao partido desde 88 e que, desse modo, não é correta a data de filiação apontada pelo cartório eleitoral, que foi a destempo a filiação, segundo consta ali. E assim ela pede a reforma da sentença. A douta PRE opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Então, retorne então a palavra ao doutor Wilson, pelo prazo regimental de 10 minutos.
Senhores, mais uma vez, nesse caso o que aconteceu é que ela é filiada desde 89, pelo sistema FILI, tanto é que foram juntadas várias situações no sistema. Em primeiro grau, a própria Justiça informou que ela havia sido excluída, mas essa exclusão não foi motivada nem pelo partido e não há demonstração de qual de motivação. Como eu reitero a vocês que a própria dentro do FILI Web e dentro das certidões juntadas demonstram que ela é filiada desde 1989, é membro ativa do partido, sempre acompanhou o partido MDB dentro do município. Não trazemos aqui a demonstração de que houve sim o cumprimento do regramento em razão da candidatura dela e por esse motivo pede o deferimento do recurso visando e buscando a manutenção do registro dela, da candidatura dela. É o que temos a apresentar. Haja vista que o recurso está bem explícito, demonstrado todos os apontamentos dentro do recurso referente à candidatura e ao registro. É isso, doutor. Muito obrigado, doutor Wilson. Passo, então, a palavra ao doutor Éric Masson para falar em nome da Procuradoria Regional Eleitoral. Do mesmo, bom, é um pouco diferente, né, mas a Procuradoria mantém parecer pelo não provimento do recurso, porque quem teria feito a exclusão foi o próprio partido, né? Então, ele teria que verificar essa questão, né, no tempo hábil, que é o dia 16/6, e ter feito aquela pedido de inclusão em lista especial, enfim, né? Feito o procedimento correto e não o fez. Então, a situação dela é que ela não está afiliada a partido e, portanto, não dá para reconhecer a filiação partidária sem essas provas, né? E sem essa ação do partido. Portanto, a Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Então, retorno a palavra ao senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu agradeço ao doutor Wilson pela explanação breve e objetiva dos seus pontos aqui neste recurso. Eu vou sugerir ao doutor Wilson, se me permite, presidente, embora eu tenha conseguido ouvir a sua exposição, está muito baixo. Eu acredito que ele pode entrar ali nas configurações do microfone, e isso aqui é válido para as próximas sustentações que ele fizer, que certamente vai fazer ainda, já que a gente está vivendo nesse período de pandemia, e isso aqui veio para ficar, né? Ele pode entrar ali naquelas configurações do microfone e fazer o microfone ficar mais sensível, e assim aumenta, para quem está ouvindo, aumenta o seu áudio. Pois bem, em relação ao recurso, o caso já é bastante... a questão jurídica já é bastante conhecida aqui, nós temos julgado isso cotidianamente em todas as sessões aqui. É o caso de provas unilaterais, né, da filiação partidária, que nós, seguindo a súmula 20 do TSE, não temos aceitado. Aqui no caso foi apresentada a lista interna do sistema filia e uma declaração do presidente do MDB dizendo que ela estava afiliada desde 88. Acontece que ocorreu essa exclusão e ela foi incluída só em setembro, agora em setembro de 2020. Desse modo, considerando a inclusão a destempo e considerando que as provas apresentadas de filiação anterior são unilaterais, não é possível aceitar essas provas. Então, aqui, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu voto no sentido de manter a sentença, negando provimento ao recurso, senhor presidente. Como vota, doutor Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator. Gilberto Bussic. Também com o relator. Senador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. O Sebastião Monteiro. Com o relator. Também acompanho o relator. O resultado do tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Muito obrigado pela participação, doutor Wilson. Bom dia para o senhor. Nós temos agora da relatoria do doutor Sebastião, nós temos 2 advogados que se habilitaram aqui para fazer a sustentação. Um seria o doutor Bruno Eduardo Rintz e o outro o doutor Hermes Girelli. O Elivelto pode nos confirmar se ele já se encontra na sala virtual?
Já, senhor presidente, já estão conectando o áudio. Sim, já estão prontos. Ambos, né? Tá ok. Ambos. Doutor Bruno, está nos ouvindo? Perfeitamente, excelência. Doutor Hermes Girelli, está nos ouvindo? O senhor está com fechado, doutor Hermes. Tem que abrir. E a sua imagem também está aparecendo atravessada aí. Não sei se os colegas estão também. Aí, abriu o som agora, abriu. Pode falar uma coisa para a gente ouvir? Som? Oi, está me ouvindo? Doutor Hermes, agora sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Posso fazer uma mudança? Mas enquanto isso eu já vou passando para o relator para fazer. Aí, agora ajustamos, está certo. Tá ok, sejam bem-vindos, doutores. Eu vou fazer o pregão, trata-se do processo 2.2, PJE 06000240, recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, eleições 2020, 32ª Zona Eleitoral de Cláudia, Mato Grosso, recorrente, coligação Unidos Somos Mais Fortes, recorrido, Wilson Gutar, interessado Partido Progressista. A relatoria é do Dr. Sebastião Monteiro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu vou indagar os causídicos. Eu dispenso o relatório, senhor presidente, aos eminentes pares. Vai haver duas tentações orais. Ok. Como o tema vai ser debatido entre os dois advogados, certamente as matérias relevantes vão vir à tona. Doutor Bruno e doutor Hermes, Vossa Excelência, dispensam a leitura de relatório? Sim, excelência. Vamos, Então, já passo diretamente a palavra a doutor Bruno Eduardo para falar em nome da recorrente, que é a coligação Unidos Somos Mais Fortes. Prazo regimental, 10 minutos. Perfeitamente. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor relator, procurador eleitoral e demais membros, colega Hermes, tenha o meu bom dia. Pois bem, excelência, trata-se de recurso eleitoral oriundo do deferimento da impugnação do registro de candidatura do recorrido, tocante ao período de desincompatibilização, que, ao ver desta defesa, deveria ocorrer no prazo de 6 meses e não de 3 meses, conforme ocorrera. E isso em razão do cargo exercido pelo recorrido, que desempenha a função de secretário adjunto da Secretaria de Agricultura no município de Cláudia. A decisão de piso foi pela improcedência da impugnação, razão esta do presente recurso eleitoral. Pois bem, o cerne da questão aqui posta é se exigiria período de 3 ou de 6 meses. Recentemente, o Superior Tribunal Eleitoral, em uma consulta realizada e grafada sobre a numeração única 0601-159-22, foi proferido entendimento pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Só um parênteses, essa consulta foi pleiteada pelo PSDB, e o ministro Luiz Felipe Salomão, na oportunidade, entendeu que independe a nomenclatura do cargo para definir-se o período de desincompatibilização, mas sim deve ser observado, de fato, quais são as atribuições do cargo relacionado à questão em causa. Aqui, excelência, permita-me, com a devida vênia, fazer a leitura das atribuições atribuídas ao cargo de secretário adjunto daquele município, previsto essas atribuições na Lei Complementar 013/2013. Vejamos, de forma, a descrição resumida, são tributos do secretário adjunto, além de substituir o secretário da pasta, que está vinculado, supervisionar os órgãos de atividades específicas, responsáveis pelas ações programáticas da secretaria, bem como gestão das unidades setoriais e coordenação requeridas pela secretaria. Ainda dentro dessa lei complementar, nós temos a descrição detalhada das atribuições do cargo de secretário adjunto, que assim temos: responder pelos expedientes da secretaria nos impedimentos legais e temporários,
bem como ocasionais do titular da pasta. Representar o secretário, como for o caso, junto a autoridades e órgãos, exercer a coordenação do relacionamento entre secretários e os dirigentes dos órgãos da secretaria, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e ações, assessorar o secretário no desempenho de suas funções, coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da secretaria. E chamo a atenção para essa atribuição em específico. O secretário da Secretaria de Agricultura daquela municipalidade para uma integração entre os servidores e supervisionar de serviço. Vejam, excelências, que as atribuições do cargo, assim como entendimento da consulta realizada pelo PSDB ao TSE recentemente, neste ano, as atribuições muito se confundem com as atribuições do próprio cargo de secretário. Razões estas que o recorrente entende que o período de desempenho caiu sobre 6 meses. Que se requer que seja procedente à impugnação de candidatura em favor do recorrido e o subnotijar. Se requer, excelência. Nós tivemos um cortezinho agora nessa parte do Dr. Bruno, mas pelo que eu vi, Vossa Excelência já fez um encerramento, né, Dr. Bruno? Parece que nós estamos com um corte. Não sei se os colegas estão percebendo a mesma situação. Não, né? Certo. Não sei se Vossas Excelências conseguiram entender as atribuições dos cargos. Se Vossa Excelência quiser só fazer um fechamento, assim, só para questão de dúvida, para falar o que é uma coisa, bem resumidamente, eu já passo, já terminamos. Não tem problema, né? A maior parte foi toda ela aproveitada, só essa parte final. Caiu a conexão do doutor. Caiu? Caiu a conexão, doutor Bruno. Aparece que a banda larga lá não está muito boa, não. Não está muito larga. Está baixa. Está voltando já, ó. Vamos aguardar que ele deve retornar. Nos ouve, doutor Bruno? Pronto? Doutor Bruno, o senhor já nos ouve? Estou ouvindo perfeitamente. Conseguem ouvir por aí? Agora sim, estamos ouvindo. Eu só havia dito, doutor Bruno, que nós tivemos aí uma pequena perca daquelas comunicações suas no finalzinho. Se quiser fazer breve referência daquela questão dos cargos, né, que for isso que Vossa Excelência mais enfatizou, por favor, pode fazer o encerramento. Perfeito. De forma breve, Excelências, comunga o recorrente do entendimento exposto na consulta realizada pelo PSDB ao TSE, no qual o ministro Luiz Felipe Salles disse, em suma, que deve ser observadas as atribuições do cargo. E, nesta oportunidade, eu trouxe ao conhecimento a leitura de trecho, visto que consta ipsis literis no próprio recurso, mas, em especial, o final da definição detalhada do cargo de secretário que diz que definir em conjunto com o secretário de... Então, em muito se confunde a própria atribuição do secretário adjunto com o secretário propriamente dito. Razões estas que devem o prazo de desincompatibilização repousar sobre o prazo de 6 meses e não de 3 meses, conforme o ocorrido.
Razão essa que se pede conhecimento, provimento do recurso eleitoral para se julgar procedente a impugnação impugnação de candidatura proposta em desfavor do recorrido Wilson Bottijar. É o que se requer, excelências. Muito bem. Agradeço, então, a participação, doutor Bruno, e já passo, na sequência, ao doutor Hermes Girelli, no prazo regimental também de 10 minutos. Bom dia, presidente. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Certo. Bom dia novamente, senhor presidente, senhores desembargadores, procurador, doutor Bruno. O ponto central aqui que o doutor Bruno traz é que o cargo de secretário adjunto seria equiparado ao de secretário municipal através de uma lei municipal, certo? Para isso, ele traz uma consulta ao TSE com o condão de enfatizar que o que vale é a efetiva competência, como diz o voto do eminente relator. Neste voto, ele fala que as funções efetivamente exercidas pelo cargo são o que vale, e não somente a nomenclatura do cargo. Pontuando mais uma vez que a lei não traz, a lei de incompatibilização não traz o cargo de secretário adjunto, devendo, nesse caso, ser alterado uma interpretação extensiva da norma para abarcar essa questão do secretário adjunto, que já foi muito bem pontuado pela magistrada de piso, que essa interpretação ela deve ser restritiva. Logo, também foi juntado aos autos de ID 6481422 uma certidão do próprio órgão público informando quais foram as competências do senhor Wilson na Secretaria de Agricultura, certo? Essas competências em nada têm a ver com o período de incompatibilização, com a incompatibilização prevista na norma de incompatibilização. E um outro ponto a ser dito também é que o recorrente, eles não trazem qualquer prova robusta que comprove realmente que o candidato, o senhor Wilson, ele estava no exercício da função de secretário, certo? Não traz qualquer prova e somente essa consulta enfatizando que a lei, o que está escrito na lei, seria o seu feixe de atribuições e não as funções realmente exercidas na prática pelo senhor Wilson, certo? Diante disso, excelências, a defesa pugna pelo indeferimento do recurso, certo? Cumprimento, então, o doutor Hermes. Eu passo já na sequência a oitiva da Procuradoria Regional Eleitoral. Bom dia, doutor Bruno, doutor Hermes. Parabéns pela sustentação oral. O Ministério Público mantém o parecer pelo não provimento do recurso, mantendo o registro de candidatura, porque o cargo de secretário adjunto, de fato, não está previsto como aqueles que exigem 6 meses de desincompatibilização, a lei complementar 64. E também não há nenhuma prova de que esse cargo tenha alguma atribuição igual à de secretário, ou então que, de fato, ele ocupou esse cargo no período proibitivo. Então, o Ministério Público mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Então, retorno a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Parabéns aos ilustres advogados que fizeram bom uso da tribuna, esclarecendo os fatos. Vou me ater já só aos direitos, a matéria já está bem delimitada. Conquanto às descrições das atividades do cargo de secretário adjunto sejam, em sua grande maioria, de assessoramento e também para assabancar funções típicas do cargo de secretário, inclusive com previsão de substituição, ainda assim, concluo, não é suficiente por si só que se faça uma interpretação extensiva da lei para incluí-lo no rol da regra que exige o afastamento no prazo de 6 meses anteriores. Embora a tese
da impugnante encontre ressonância na jurisprudência da Corte Superior, que orienta no sentido de não se ater à nomenclatura do cargo e considerar as atividades desenvolvidas no caso concreto, a impugnante não carreou aos autos prova de que o recorrido tenha praticado ato típico de titular da pasta, quer pelo exercício do cargo em substituição ou mesmo na condição de ordenador de despesas. Então, eminentes pares, eu trago aqui a resposta à consulta 45971 da relatoria do ministro Luiz Fux, que tem efeitos vinculantes na seara eleitoral, abro aspas, a regra geral para desincompatibilização dos servidores públicos é de 3 meses, fecha aspas. E no caso concreto, não havendo previsão específica para o cargo de secretário adjunto na lei das inelegibilidades ou prova de que o recorrido praticou atos próprios da função de secretário municipal, por se tratar de restrição de direitos, as normas concernentes à inelegibilidade, nas quais se incluem as regras de desincompatibilização, devem ser elas interpretadas restritivamente. Trago aqui um aresto aqui do egrégio Tribunal Regional do Ceará, eu vou poupá-los da leitura, mas no item 2 é um caso análogo ao que nós estamos julgando. Com essas considerações, em harmonia com o parecer do Ministério Público, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a decisão da instância de origem. E como voto, senhor presidente? Doutor Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Presidente, com o relator. Gilberto Bussic. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Resultado em tribunal, a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Agradeço aqui a participação do doutor Bruno, Eduardo e doutor Hermes. Tenham então um bom dia. Bom dia. Doutor Sebastião Monteiro, o 2.1 da sua relatoria é o PJE 0600081. Recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo de vereador, 12ª Zona Eleitoral de Dom Aquino, recorrente Ministério Público Eleitoral. Recorrido João Lúcio Gonzaga Pereira, interessada é a Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu disponibilizei o voto para os eminentes pares. Eu dispenso, se for de consenso, eu dispenso a leitura de relatório. Senhor procurador? A Procuradoria mantém parecer, aqui a gente entende que é caso de provimento do recurso para reformar a sentença que deferiu, né, enfim, no caso é indeferimento, porque ele não se desincompatibilizou das funções a tempo. Enfim, né, estou demonstrado aqui que ele exerce o cargo de vereador do município, ele compõe o Conselho Municipal do FETAB, e ele protocolou o afastamento somente no dia da impugnação, dia 29, estou procurando aqui, dia 29/9, ou seja, ele de fato não se desincompatibilizou a tempo. Então, a Procuradoria mantém o parecer. Devolvo a palavra ao senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Eu trago aqui os pontos marcos aqui que são fundamentais aqui para a compreensão dos fatos veiculados no presente recurso. O edital contendo a candidatura de João Lúcio Gonzaga Pereira foi disponibilizado no DJE no dia 22 de setembro de 2020 e publicado no dia 23 de setembro de 2020. O Ministério Público Eleitoral da instância de origem nada requeriu. No dia 29 de setembro de 2020, a coligação Quem Ama Cuiabá
ofertou impugnação ao registro da candidatura sob a alegação de que o impugnado não se desincompatibilizou do Conselho Municipal do FETAB e no município de Dom Aquino, no prazo exigido por lei. A serventia eleitoral certificou a intempestividade da impugnação. O juízo não conheceu a impugnação por intempestiva e deferiu o pedido de registro de candidatura. Sobreveio o recurso que requer o indeferimento do registro por não ter o recorrido ser desincompatibilizado a tempo das funções de membro do Conselho Municipal do FETAB e do Conselho Municipal de Cultura de Dom Aquino. Esse segundo fato, qual seja a desincompatibilização do Conselho Municipal de Cultura, foi veiculado apenas só na instância recursal. Essa matéria não foi debatida na instância de origem. E aqui eu peço vênia à Procuradoria Regional Eleitoral para divergir do posicionamento, porque em que pese as nomeações terem sido feitas, e o que me chamou muita atenção foi que esse candidato a vereador fazia oposição ao prefeito, e esse candidato a vereador, que no caso aqui é o recorrido, ele foi eleito, e no período já vedado, nós estamos falando em setembro, né, a data limite seria 14 de agosto de 2020, né, o período em tese de desincompatibilização, que fora inobservado. Essas nomeações foram todas elas já em período vedado. E não consta nos autos, principalmente com relação à nomeação, a portaria que nomeou como presidente do Conselho Municipal de Cultura, o ato de posse, qualquer ato administrativo assinado pelo recorrido que caracterizasse ali o efetivo exercício do seu munus público, né? No caso ali, preenchendo ali a vaga, o cargo de presidência ali do Conselho Municipal de Cultura. E outro fato que me chama muita atenção também é que ele foi nomeado, a primeira portaria que nomeou ele como o recorrido como membro do Conselho do FETAB, que são dois conselhos, FETAB e Cultura. O FETAB teve duas portarias de nomeação, no dia 18 e dia 23, e logo em seguida ele se desincompatibilizou no dia 29 de setembro de 2020, ou seja, 18, 23 são duas portarias que nomeou ele como membro do Conselho do FETAB, e no dia 29 ele já pediu a desincompatibilização do cargo. E também o recorrente não traz nenhuma prova que ele praticou qualquer ato administrativo no exercício do munus público dele, no caso aqui do Conselho Municipal também do FETAB. Então eu estou em dissonância com o parecer do Ministério Público. Estou aqui trazendo uma matéria até então, um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que disciplina a matéria, que cabe ao recorrente provar aí na linha da jurisprudência desta corte, no caso aqui a TSE, é ônus do impugnante comprovar a inexistência de tempestiva desincompatibilização no plano fático. E penso eu que esse entendimento do Tribunal Superior aplica-se ao caso em comento. Então, com essas considerações, senhor presidente, eminentes pares, em dissonância com o parecer do Ministério Público, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que deferiu o registro de João Lúcio Gonzaga Pereira ao cargo de vereador no município de Dom Aquino. E só um último registro, não tem também nos autos provas que ele
tomou proveito das nomeações que foram feitas já em período vedado. Então, senhor presidente, com essas considerações, é como voto. Doutor Fábio Henrique. Relator, senhor presidente. O Bruno de Oliveira. Com o relator, senhor presidente. O Jacques Coutinho. Senhor presidente, só quero questionar ao doutor relator. Não houve impugnação do registro, ou melhor, o registro foi intempestivo, correto? A impugnação ao registro. A impugnação ao registro foi extemporânea. E se não foi conhecido o registro, não há, na minha opinião, não foi, na verdade, houve decadência do pedido de registro, não foi a tempo e modo, então não haveria legitimidade até para o Ministério Público recorrer, na minha opinião. O que aconteceu, doutor Jackson, o que aconteceu, só a linha do tempo é o seguinte. O prazo de início da contagem para impugnação de 5 dias começou no dia 23, correto? 23, em tese, esse prazo fatal foi no dia 28. A impugnação proposta pela coligação Quem Ama Cuiabá foi proposta no dia 29, extemporânea. Certo? Então, o prazo iniciou no dia 23, findou no dia 28, a ação de impugnação de registro foi interposta, foi apresentada pela coligação no dia 29. A coligação não recorreu da decisão da instância de origem, que não conheceu a ação de impugnação, e o fundamento foi a intempestividade. O Ministério Público recorreu, e aqui é por conta de um resumo que eu fiz, mas eu trato da matéria. O Ministério Público ele tem legitimidade, em que pese ele não tenha sido o autor da impugnação, ele pode recorrer. Então, entendi. O meu juízo de admissibilidade é positivo, eu estou processando o recurso e estou negando o provimento por entender que não basta, não foram suficientes as portarias que nomearam o recorrido para provar que ele tomou proveito de alguma forma nas eleições. Né? Aqui, analisando a ausência de outras provas, eu estou negando o provimento. Não entendi. Na verdade, estava fazendo na verdade, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer da decisão, da sentença que deferiu o registro. Não, correto. Eu acompanho o doutor relator. O Gilberto Bussic. Com o relator. Debatedor Sebastião Barbosa. Com o relator. Eu também acompanho o relator. O resultado, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Sebastião Monteiro, 2.3, também é da vossa relatoria, PJE 06000247, recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, vereador, 28ª Zona Eleitoral de São José do Xingu. Recorrente, Rondeneres Ribeiro Vasconcelos. Recorrido, coligação Juntos pelo Xingu que Queremos. Interessado, Partido Liberal de São José do Xingu. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu dispenso o relatório, se disponibilizei o voto anteriormente, se for do entendimento dos colegas. Senhor procurador? Bom, a Procuradoria aqui se manifesta pelo não provimento do recurso, mantendo o indeferimento do registro de candidatura. Aqui o caso é daqueles PJistas, né? Pessoas que prestam serviço para a administração pública. No caso aqui, ele presta serviço de manutenção do serviço de abastecimento de água, distrito de Santo Antônio de Fontoura, e ele de fato não se desincompatibilizou da atividade, né? Enfim, o tribunal inclusive já julgou o caso semelhante de pessoa que se PJiza, né? Para continuar exercendo uma atividade pública,
aqui a comprovação de que o candidato ele seguiu exercendo as atividades, enfim, e a norma ela visa evitar a vantagem, né, que alguém exercendo um ônus público possa ter, comparando com os outros candidatos, os demais candidatos. É uma norma, inclusive, para equilibrar e legitimar a eleição de forma objetiva. Então, essas pessoas que exercem serviços públicos, mesmo que a pessoa se pejotize para tentar criar uma situação de tese não seria servidor público, né? Mas o caso é que ele presta serviços à administração pública, né? Ele é o único responsável, inclusive, para a manutenção do serviço de água da cidade, né? Então, ele deveria ter se desincompatibilizado da função, que não fez, e agiu corretamente. O juiz de primeiro grau, o entendimento do Ministério Público é esse, do indeferimento da candidatura. Devolvo, então, a palavra ao senhor relator. Presidente, sem delongas, o fato é que há provas nos autos da continuidade do trabalho, como bem destacado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral. A recorrida colacionou nos autos comprovantes de recebimento, de pagamento pelos serviços prestados no mês de setembro. Não bastasse, juntou imagens e áudios que circulam em grupos de WhatsApp, para as quais, desde a contestação da ação de impugnação de registro de candidatura, o recorrente tenta desqualificar para uma mera manifestação de um cidadão, o que não corresponde à realidade das falas contidas nos autos, em que o senhor Rondeneres se coloca à frente dos trabalhos detalhando providências por ele adotadas, fazendo recomendações e se propondo a resolver eventuais problemas nos cavaletes das residências. Então, deste modo, é forçoso reconhecer que o recorrente incide nas causas de inelegibilidade. A linha A, por não se desincompatibilizar de função pública nos 3 meses que antecedem as eleições, e por não comprovar, tem outro ponto também, por não comprovar ser alfabetizado. Ele foi intimado para comparecer à sede do juízo, na frente da cartorário, para realizar o teste de alfabetização e não o fez. Então, com essas considerações, senhor presidente, em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão de primeiro grau. Senhor Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. O Bruno. Acompanhe o relator, senhor presidente. O Jacques Coutinho. O relator, senhor presidente. Doutor Gilberto Bussic. Também com o relator. Senador Sebastião. Com o relator. Também acompanho o relator. Resultado, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Por Jacques Coutinho, 2.4. Senhor presidente, pode anunciar, se o senhor me permite, me desculpe interrompê-lo, esse e os 2 próximos, julgamento em bloco, porque se trata de matéria de filiação partidária, aquele já está bem discutido. É unilateral? Aquelas unilateral. Então tá bom, é o 2.4, 5 e o 6, é isso? Isso. Vamos lá, vamos fazer julgamento simultâneo do 2.4, PJE 06000290, trata-se de recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugres. Recorrente Gilmar Ribeiro Machado, interessado Partido Progressista do Município Barra do Bugres, recorrido Ministério Público Eleitoral. 2.5, PJE 06000601, recurso eleitoral, também registro de candidatura vereador, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Recorrente Edilza Cime Calil, interessado Partido da Mulher Brasileira de Várzea Grande, recorrido Ministério Público Eleitoral. E o 2.6, PJE 060032, também registro eleitoral, impugnação, vereador, 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugres, recorrente José Aderaldo Monteiro da Costa, interessado Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal,
Em todos eles, eu já observei aqui, me corrija se eu estiver errado, mas a manifestação do MP pelo desprovimento. Bom, confere, doutor Eric. Isso, todos são pelo desprovimento do recurso, por terem juntado apenas documentos unilaterais, sem fé pública, para tentar comprovar a filiação. Então, a Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso e manutenção do indeferimento do registro de candidatura. Doutor Jacques Coutinho, então, com a palavra. Senhor presidente, como foi pontuado pelo doutor Eric aí, se trata de ausência de prova de filiação partidária, documentos unilaterais, desprovidos de fé pública. Então, em consonância com o parecer ministerial, eu estou negando o provimento e mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura. É como voto. Colegas, algum voto contrário? Então, o resultado do tribunal, esse resultado extensivo aos três, evidentemente, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.7, doutor Fábio, da vossa relatoria, PJE 0600701. Também é recurso eleitoral, registro de candidatura, vereador, 30ª Zona Eleitoral de Cuiabá. Recorrente Antônia Wanda de Souza Curvo, interessado Partido dos Trabalhadores de Cuiabá. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, só para registrar, nesse caso eu sou impedido, tá? Cuiabá. Não, já está observada, né? Vossa Excelência tem essa anotação já constante. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o caso é idêntico aos casos que foram julgados agora há pouco pelo Dr. Jackson. Apresentação de documentos unilaterais e a PRE opina pelo desprovimento do recurso. Pelo provimento, segundo me consta, ou eu estou enganado aqui, doutor Eric? Pelo provimento. Aqui, eu analisei aqui com... eu achei que ela conseguiu demonstrar, assim, né? Que ela juntou declaração do partido, testemunha, carteirinha do partido, enfim, né? A Procuradoria entendeu aqui que ela conseguiu comprovar, com toda a documentação que ela juntou, a Fétio Societatis, né, junto com o partido, e, enfim, né, entende que seria caso de provimento do recurso. Então, com a palavra o doutor Fábio. Perdão, presidente, de fato, pelo provimento do recurso para ser denunciado público. Acontece que eu entendo aqui que o caso não destoa daqueles que a gente já vem decidindo, né, sobre a existência de prova apenas unilateral, que é de fato a ficha de filiação, declaração do presidente e do vice-presidente do partido e a carteirinha de filiada, né? Então me parece que aqui se aplica em toda a sua extensão ali a súmula 20. Então aqui, em dissonância com o parecer do Ministério Público, eu mantenho a sentença negando o provimento ao recurso, senhor presidente. Senhor Bruno de Oliveira. Acompanho o relator, senhor presidente. Oi, Gilberto Bussic. Com o relator. Debatedor Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, embora sejam vários os documentos anexados, não deixam de ser unilaterais. Com devida vênia, eu também volto acompanhando o eminente relator. Resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. Embargos de declaração, doutor Gilberto Bussic, PJE, é o 2.8, PJE 0600237. Como dito, embargos de declaração no recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, vereador, 6ª Zona Eleitoral de Cáceres. Embargante é Claudinei Francisco da Silva, Partido Republicano Brasileiro. Embargado o Ministério Público Eleitoral. Não há manifestação do Ministério Público de segundo grau. A palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Eu dispenso o relatório. Embargos de declaração oposto sobre a afirmativa de omissão no tópico que supostamente o acordo recorrido foi
ausente quanto à manifestação de carência da manifestação sobre a tese recursal de morosidade do judiciário quanto ao cumprimento da pena. O que ele alega é que ele não começou a cumprir a pena por morosidade do judiciário quando ele foi declarado inelegível. Eu estou aqui rejeitando os declaratórios porque foi citado a questão da morosidade no acordo e rechaçado no seguinte sentido, eu até vou ler aqui. Ademais, não é digna de acolhimento a argumentação explanada pelo recorrente de que o cumprimento da pena ainda não se deu em razão da morosidade do Poder Judiciário e que, assim, o pretenso candidato não pode ver tolhido o seu direito fundamental de concorrer às eleições. Deve ser afastada qualquer tentativa de modificação do julgado sob tal pretexto, até porque não há comprovação da alegada tardança da execução da pena, bem como trata-se de circunstância afeta a outra jurisdição estranha a esta especializada. Então, eu estou negando provimento aos presentes embargos, senhor presidente. Aliás, ainda que houvesse sido cumprido, né? Ele está dizendo que não cumpriu a pena ainda porque foi morosidade do judiciário. Então, ele quer concorrer ao Poder Legislativo, uma das cadeiras do Poder Legislativo. Mas o judiciário, sendo judiciário, portanto, que ele não cumpriu a pena e continua inelegível. E houve pronunciamento específico sobre o tema, é rediscussão. Algum voto contrário, colegas? Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. Doutor Gilberto Bussic, mais um embargo de declaração de vossa relatoria, 2.9, PJE 0600230. Embargos de declaração também no recurso eleitoral, registro de candidatura, vereador 30ª Zona Eleitoral de União do Sul, Mato Grosso. Embargante é Zilma Porfiro e o Partido dos Trabalhadores União do Sul. Embargado o Ministério Público Eleitoral, também não há manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, o embargo dispensa o relatório, o embargo de declaração, também sobre pretexto de omissão, ele, na verdade, quer rediscutir a matéria quando, na verdade, ela não participou da convenção e que o deferimento do... Não participou, não consta ela na ata da convenção, né, como candidata, e ela pretende ver seu nome registrado nesta especializada para que pudesse concorrer ao cargo de vereador. Aduz que os erros cometidos nas atas de convenção partidária devem privilegiar o deferimento do registro de candidatura quando houver apenas dúvida quanto aos aspectos de regularidade, conforme jurisprudência. Este tribunal confirmou a decisão de primeiro grau ao negar provimento ao recurso interposto por meio do acordo, cuja ementa ficou assim transcrita. Recurso eleitoral, requerimento de registro de candidatura, candidata não escolhida em convenção partidária, recurso não provido. Portanto, senhor presidente, eu estou também negando provimento aos declaratórios, uma vez que não constava o nome da candidata na ata. Como voto? Já houve pronunciamento sobre o tema, alguma manifestação contrária dos colegas? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do relator. Tem 2.011. 2.11. Aí tem mais um de Vossa Excelência, doutor Gilberto Bussic. 2.11, sim. 2.11. PJE 0600431. Embargos de declaração, recurso eleitoral, registro também de candidatura, cargo vereador, eleições municipais 2020, 43ª Zona Eleitoral de Sorriso. Embargante João Roberto da Silva, interessado do Partido Verde. Embargado Ministério Público Eleitoral.
Com a palavra, o relator. Eu dispenso o relatório, senhor presidente e demais pares. Neste declaratório, a Procuradoria manifestou pela procedência e eu estou aqui, bom, como ouvi o doutor Eric. Eu mantenho também o parecer pela procedência, porque nesse caso aqui ele tinha juntado a certidão de objeto e pé do processo e enfim, pela certidão verifica-se que ele não está inelegível, porque ele foi condenado, a sentença foi proferida em 2007, desculpa. Então já passou-se os 8 anos do cumprimento da pena, né? Foi extinta, desculpa, a punibilidade em 2007, diante do cumprimento integral da pena, então já se passou 8 anos, e aí ele, nesse caso, não está mais inelegível. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, nos termos eu estou aqui acolhendo o parecer da douta Procuradoria Eleitoral, porque ele foi declarado inelegível porque apareceu na certidão uma condenação nele por outro estado. E foi juntado no TRE, passou despercebido, uma certidão de objeto e pé com data da condenação e data do cumprimento, onde dá para se verificar que ele já ultrapassou o prazo de 8 anos entre a condenação e a candidatura. Portanto, eu estou atribuindo efeitos infringentes aos declaratórios e deferindo o registro de candidatura, senhor presidente, como estou votando. Colegas, o pronunciamento do doutor relator foi bem claro. Alguma posição contrária? Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, deu provimento aos embargos com efeito infringentes para a candidatura do recorrente nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Por Fábio Henrique, 2.12 da vossa relatoria, PJE 06000483, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, eleições 2020, Várzea Grande, 20ª zona eleitoral. Recorrente Josimar Antônio Giulianotti e o Partido Social Liberal, PSL. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Se trata de um daqueles casos em que o candidato relata que o pretenso candidato relata que o partido deixou de encaminhar o seu nome à Justiça Eleitoral, deixou de encaminhar sua filiação à Justiça Eleitoral e que, pelo desígnio do partido, portanto, ele teria sido prejudicado. A sentença foi indeferindo o seu registro de candidatura e a TRE opina pelo desprovimento do seu recurso. Doutor Eric. Tem o parecer pelo desprovimento do recurso. Inclusive, ele aqui está afiliado até em um partido diferente, né, doutor Fábio, do que ele pretende concorrer, né? Então, com a palavra o relator. Ele consta como filiado ao PSB, mas ele buscava candidatura pelo partido PSL. Ocorre que não existe registro de sua filiação ao PSL. Ele diz que isso foi por negligência, por desígnio do partido encaminhar o seu nome. Acontece que ele teria até o dia 16 de junho de 2020, conforme a portaria 357 do TSE, para fazer essa impugnação dessa omissão. E ele não fez nesse prazo e, portanto, como na linha do que já vimos decidindo aqui, não é possível aceitar hoje essa sua impugnação, de modo que eu nego provimento ao recurso, senhor presidente, e demais partes. Impugnação é a destempo, né, doutor? Ele teve oportunidade e tempo a destempo. Algum voto contrário, colegas? O tribunal, à unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.14 é do doutor Jacques Coutinho, é um embargos de declaração. PJE 06000217. Embargos de declaração no recurso eleitoral do registro de candidatura na impugnação ao cargo prefeito eleições 2020. 5ª zona eleitoral de Nova Mutum. Embargante, coligação Nova Mutum no rumo certo. Embargado Edileudo Ramalho de Lucena. Embargado também todos por Nova Mutum. A relatoria
é do Dr. Jackson Coutinho. Não há manifestação ministerial. Presidente, eu vou dispensar o relatório e aqui quem embarga é a parte da coligação contrária contra o deferimento do registro do senhor Edileudo. E neste caso aqui eu deferi porque além da ficha de filiação, houve nos autos a ata notarial, matéria jornalística, entrevista à revista, declaração do partido, ficha de filiação, fotografias e a ata da composição partidária. Então ele estava questionando o porquê da aceitação desses documentos, principalmente da ata de composição partidária, tendo visto que era documento unilateral. Mas com essas considerações eu estou entendendo que ele está tentando rediscutir a matéria e estou rejeitando os embargos de declaração. É como voto. O Gilberto Bussic. De acordo, senhor presidente. Vereador Sebastião Barbosa. Com o relator. O Sebastião Monteiro. Relator. Fábio Henrique. O relator. O Bruno de Oliveira. Relator, senhor presidente. Também acompanho. Resultado, então, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do relator. O último da pauta, Dr. Jackson, também é um embargo de declaração do TJE 0600249. Como dito, embargo de declaração no recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo de vereador, 6ª Zona Eleitoral Cáceres. Embargante, Antônio Valcridêncio Amarante dos Santos. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, também dispenso o relatório. Neste caso aqui, nós indeferimos o registro de candidatura dele, tendo em vista a ausência de quitação eleitoral, tendo em vista a não prestação de contas nas eleições de 2016. E, através dos embargos, ele tenta rediscutir a matéria, razão pela qual estou rejeitando os embargos também. É como voto. Esse aqui não tem parecer ministerial, né, doutor Jackson? Me corrija que eu não tinha essa anotação. Não tem. Não tem. Mas ele tentou aqui, né? Enfim, só para colocar ele no meio do processo aqui, lá no mês 11, entrou com um processo de regularização de contas, né? Mas, enfim, o problema é que a candidatura é de 2016, né? A resolução é bem clara. No exercício, né? Fica sem quitação durante o período da legislatura, né? Até 2020. Algum voto contrário, colegas? O tribunal, a unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. Não tem consonância porque não tem parecer nesse caso. Então fica só negado. Colegas, é o que tínhamos para essa oportunidade. Agradecendo, então, a participação de todos. Doutor Mauro, temos aí alguma leitura de acórdão? Sim, senhor presidente. São os acórdãos referentes à data de ontem. Né? Então, publicam-se em sessão os seguintes acórdãos referentes à sessão do dia 23/11 de 2020. Acórdão 28247, processo 0600-24562, acórdão 28248, processo 0600-10656, acórdão 28249, processo 0600-10911, acórdão 28250, processo 0600-59933, acórdão 28251, processo 0600-21430, acórdão 28252, processo 0600-20856, e, por último, acórdão 28253, processo 0600-55195. Era só, senhor presidente. Bom, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo aqui a participação de todos. Não teremos sessão amanhã, que é quarta-feira, mas teremos no dia 26, quinta-feira, no horário das 9h30. Fica, então, encerrada a sessão. Agradecendo a participação de todos, tenhamos então um bom dia e até a quinta-feira.